Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Estão todos bem aí? Espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre a vida, se a vida é uma batalha, né? Então, vamos... Salvador Campos, seja bem-vindo aí, Salvador. Hoje nós vamos falar então se a vida é uma batalha, né? E quem não luta já está vencido. Certo? Quem não luta já está vencido. É sobre isso que nós iremos conversar hoje. Quem não luta já está vencido ou já está derrotado. Mas, antes de iniciar aqui, eu vou enviar a nossa live aqui para todo mundo assistir aqui com a gente, participar aqui do nosso bate-papo, certo? Espera aí, que todos entrem e interajam aqui conosco. Prontinho. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai discutir aqui hoje é o seguinte: o sucesso, ele é um dom ou podemos escolher criá-lo? Né? Então eu gostaria que vocês refletissem em relação a isso. Então, quem tem sucesso é uma pessoa que tem um dom, que tem uma capacidade extra, fora humana, né? Ou é possível a gente escolher criar o nosso sucesso? É possível a gente conseguir gerar o nosso sucesso. Então, muitas pessoas ficam se perguntando o seguinte: tem pessoas que de fato elas nascem para a grandeza, elas já nascem para ter sucesso? O que vocês acham? Vocês acham que tem pessoas que nascem já para serem famosos, para terem sucesso e tudo mais? De fato, a gente sabe que tem pessoas que já nascem com um certo dom, né, uma certa habilidade inerente para realizar determinadas tarefas. Mas, sem muito, por exemplo, o Phelps ser quem ele foi, o Pelé ser quem ele foi, o Neymar ser quem ele é. Vocês acham que sem treino e sem esforço eles conseguiriam galgar, alcançar esses objetivos? O que vocês acham, né, de ter sucesso na vida? Então a resposta ela é bem clara e taxativa, que é não, né? Vamos pegar o exemplo do próprio Phelps aí para a gente bater um papo sobre ele. Então, o Phelps, ele treinou durante 8 anos de forma ininterrupta, de domingo a domingo. O treinador dele ligava para casa dele 4, 5 da manhã, podia ser Natal, Carnaval. Carnaval não, porque Carnaval não tem nos Estados Unidos, mas Natal, Ano Novo, podia ser o que fosse. Ele treinou de forma ininterrupta durante 8 anos. É claro que provavelmente ele tem um dom para natação, o corpo dele já é preparado e tudo mais. Provavelmente ele já tem algumas características genéticas ou alguma coisa nesse sentido, que a resposta é sim. Ele já tem uma certa facilidade. Mas se ele já tinha toda essa facilidade, para que ele treinava tanto então? Para que ele se esforçava tanto? Né? Então você vê que realmente, para você ter sucesso, não é uma coisa que cai do céu. Você realmente tem que se esforçar, você tem que criar o seu próprio sucesso. Então, dessa forma, a gente pode dizer o quê? Que a vida ela é feita de escolhas. Então, vamos supor o Phelps, né, que a gente estava citando. Ele poderia ter ficado lá deitado, dormindo, enquanto o treinador dele foi lá e chamou ele.
Só que ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu acordar e ir lá treinar e galgar os objetivos dele, né? Ir atrás dos objetivos dele. Então a maior batalha que nós enfrentamos todos os dias, na verdade, é vencer a nós mesmos. E quem não tenta travar essa batalha, quem não tenta lutar essa batalha, já está vencido. Então só tem uma forma de você falar que você perdeu a batalha, pelo menos tentando lutar a batalha. Se você nem tentar lutar, como é que você vai conseguir dizer se seria possível ou não ganhar? Então a maior batalha que nós enfrentamos todos os dias, na verdade, é vencermos a nós mesmos. Então todo mundo já deve ter assistido o desenho do Pica-Pau, o desenho do Pernalonga, qualquer um desses desenhos antigos aí de criança, que a gente tem como se fosse aqui o diabinho e o anjinho, né, nos falando algumas coisas. Então o anjinho querendo que façamos coisas bacanas, legais, ajudemos as pessoas e tudo mais, e o diabinho aqui enchendo a nossa cabeça de coisas ruins e fazendo com que nós nos desmotivemos, desistimos dos nossos sonhos e tudo mais. Então, é engraçado isso. É como se dentro de cada um de nós existisse dois eus, né? Um eu superior e um outro eu inferior. Então, o que seria, se você pensar até do ponto de vista espiritual, esse eu superior e esse eu inferior? Então, do ponto de vista espiritual, seria mais ou menos essa questão do anjinho e do demôniozinho, que seria o quê? O superior seria como se fosse o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, aquela parte sua que quer o bem. E o que seria esse inferior? Esse inferior seria quando nós baixamos a nossa vibração energética, nosso padrão mental, e nós damos brecha à interferência de energias ou atividades negativas. E por que a gente dá brecha a essas interferências? Justamente por nós estarmos na frequência dessas interferências, né? Nós estamos entrando em sintonia, né? Em harmonia com essas frequências negativas, o que faz com que elas consigam interferir na gente e fazer a gente desistir de lutar. Então, quando, por exemplo, em algumas religiões, em algumas linhas filosóficas, diz da palavra obsessão, na verdade, toda obsessão, todo espírito aí que poderíamos dizer que é obsessor, ele só é possível estar com você através de uma auto-obsessão, ou seja, quando você mesmo permite que isso ocorra. Tá? Isso falando do ponto de vista mais espiritual. Agora, do ponto de vista mais mental, psicológico, dessa questão dos dois eus, é claro que dentro de você sempre vai existir uma parte que vai estar mais motivada, mais com fé, acreditando de que aquilo pode dar certo. No entanto, tem um outro eu que ele é alimentado a todo momento. Ele é alimentado a todo momento e geralmente ele é alimentado de uma forma negativa, que é o seu eu inferior, que é tipo a sua parte que pensa positivo, que seria o seu eu superior, e a sua parte que pensa negativo, que seria o seu eu inferior. Então vamos pensar assim, pessoal. Qual desses dois no nosso dia a dia vocês acham que é mais alimentado? O nosso eu inferior ou o nosso eu superior? Veja só. A partir do momento que você abre um noticiário lá, só lê desgraça, só lê que um monte de gente morreu. Aí você sai na rua, os seus amigos, as suas amizades, as pessoas com que você convive no trabalho, todo mundo reclamando, todo mundo falando mal da vida, que a vida não tem jeito, que o país está em crise, que essa pandemia aqui não passa. Você está alimentando o quê? Você está alimentando o seu eu inferior. Então, se você pensar até do ponto de vista psicológico, tudo isso você está alimentando e está indo lá para o seu inconsciente. Você está plantando tudo isso. O que você vai colher quando você estiver mais tranquilo, entre aspas, sem pensar em nada? Que tipo de pensamento vai vir? O pensamento que você plantou durante a sua vida inteira. Então vai vir que o mundo é um lugar ruim, que aqui tudo não presta, que nada vai dar certo, que você não vai conseguir, que ninguém consegue nada. É isso que você vai plantar, que você vai, colher. Então, como é que a gente faz para ir mudando esse padrão? A gente, na verdade, não tem que brigar contra esse nosso eu inferior.
a batalha, né, como eu estou querendo mostrar aqui para vocês, é sempre interna. A luta é sempre interna. Então você não tem que querer brigar ou destruir o seu inferior. O que em algumas linhas da psicologia chamaria de o do seu ego, né? Você não tem que querer destruir o seu ego. O seu ego ele sempre vai existir. O seu individualismo, você querer, entre aspas, levar vantagem, se dar melhor do que os outros, meio que isso sempre vai existir. Então como é que você faz para resolver isso? Deixei então agora um problema na mão de vocês, né? Se não tem como eu destruir o meu inferior, o meu ego, a minha individualidade, eu querer melhor. Se não tem como eu destruir isso, isso é inerente à minha constituição, o que eu tenho que fazer? Qual é a solução que existe então? Se não tem, entre aspas, como eu derrotar essa parte. Essa parte ela nunca vai morrer enquanto eu estiver encarnado, enquanto eu estiver vivo. Como é que eu faço? Pensem aí, como é que eu faço? Se o eu inferior, o ego, ele sempre vai existir. Vou até dar uma pesquisada aqui, como o Freud divide aqui, né? Id, ego e superego, é isso mesmo. Id, ego e superego, né? Oi Pri, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre um aspecto muito importante da vida, que é as pessoas que não lutam, na verdade, elas já estão vencidas. E a maior batalha, a maior luta que a gente tem, na verdade, na vida é contra quem? Contra nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos a todo momento. Então, pessoal, se não tem como nós vencermos essa parte negativa que existe dentro da gente, essa parte menor, essa parte inferior, esse eu inferior, só tem um jeito de eu conseguir resolver esse problema. Se o meu adversário é muito bom e ele não vai se tornar pior, ele vai continuar sendo bom, como é que eu posso ganhar dele? Eu procurando ser melhor do que ele. Então eu vou lá e treino mais do que ele. Em outras palavras, seria o seguinte: vamos dar cada vez mais força e energizar cada vez mais o nosso eu superior. E do que vocês acham que é constituído o nosso eu superior? O que vocês acham que nós poderíamos alimentar o nosso eu superior se nós somos constituídos de um eu inferior e um eu superior? No nosso dia a dia, o que será que alimenta o eu superior? Vocês que estão assistindo aí, Ju, Pri, digitem aí para mim. O que vocês acham no dia a dia que vocês poderiam adotar que poderia alimentar o eu superior? O que vocês acham que serve de alimento para esse eu superior, esse nosso anjo da guarda, como vocês quiserem chamar, né? Que nos desenhos seria o diabinho e o anjinho, ou o nosso espírito, né? O que alimentaria o nosso espírito ao invés de alimentar a nossa parte materialista? Né? Digitem aí enquanto eu vou continuando a conversa. Não desistir, a Pri falou aqui. Exatamente, não desistir é muito importante. Acordar e lutar todos os dias, isso mesmo. Agora, vamos supor, assistir um noticiário bem violento, está alimentando o nosso eu superior ou o nosso eu inferior? O nosso eu inferior. Agora, fazer uma oração, a gente está alimentando o nosso eu superior, não o nosso eu inferior. Certo? Que mais que vocês acham que poderia alimentar o nosso eu superior? Eu dei o exemplo aqui da oração. A oração alimentaria o nosso eu superior. O que poderia alimentar mais o nosso eu superior? Vou dar um outro exemplo aqui. Agradecer. Caderninho da gratidão. Faz um caderninho no qual todos os dias você anota lá 10 coisas que alimentariam o nosso eu superior. Agradece. Toda vez que você reclama, você está alimentando o seu eu inferior. Toda vez que você agradece, você está fazendo tipo uma musculação no seu eu superior. Então a Pri disse aqui também, meditação, exatamente. Então, oração, meditação, gratidão. Quando você vai lá e ajuda uma outra pessoa, e você tem aquele calorzinho no seu coração, você se sente bem, você está alimentando o seu eu superior. Então, se você quer que o seu eu superior vença o seu eu inferior todos os dias, se você quer vencer essa batalha, dê mais comida, dê mais alimento para o eu superior. E o eu inferior? Nem precisa se preocupar.
Nem precisa se preocupar porque na nossa sociedade, do jeito que a gente vive, ele já automaticamente, uma hora ou outra, ele vai ser um pouquinho alimentado. Só que vamos deixar ele bem fraquinho, sabe? Bem esquelético, assim, só o osso, a carne e o osso, assim, deixa só a carne e o osso. Não deixa ele com músculo, com vigor, com força. Vai deixando ele bem fraquinho mesmo, tá? E aí o que acontece? Durante essa batalha, a gente pode perder muita coisa, né? Durante esse caminho, nós podemos perder muita coisa. A única coisa que a gente não pode perder é a nossa esperança e a vontade de progredir. E a esperança do verbo não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, de você ter fé de que é possível. E querer progredir todos os dias. Isso também afirma, alimenta, né, o nosso eu superior. Agora, o nosso eu inferior, ele vem muitas vezes na nossa cabeça atormentando a gente com memórias e lembranças do nosso passado. Então, essas memórias e lembranças do nosso passado, geralmente, elas são negativas. Elas podem ser positivas também, mas geralmente elas são negativas. O que a gente poderia chamar de traumas. Traumas, né? E aí o que são traumas? Traumas nada mais são do que experiências pessoais que ainda não finalizamos ou não tiramos a lição correta. Por isso que ele é um trauma. Por isso que ele volta na nossa mente e nos atormenta. Por que ele volta na nossa mente e nos atormenta? Porque a gente ainda não conseguiu aprender o que a gente deveria aprender com aquilo. Então a gente não ressignificou, a gente não repaginou, a gente não deu uma nova cara para aquilo. E aí quando a gente lembra daquilo, aquilo nos atormenta. Se a gente começa a olhar aquilo sobre uma perspectiva positiva e tirarmos uma lição daquilo, aí aquilo tem um novo significado. Aí faz sentido aquilo ter acontecido na nossa vida. E pensem que sempre faz sentido. Porque se não fizesse sentido, nem teria acontecido com a gente não teria atraído aquela experiência para a nossa vida. Então sempre tem um motivo para aquilo. E se aconteceu, a gente precisa aprender algo. E precisa finalizar aquele ciclo. A gente não pode deixar que o trauma direcione a gente, que o trauma vença da gente, que a nossa mente vença da gente mesmo, de nós mesmos, né? Que o nosso eu inferior tome conta disso, né? Então a gente não pode deixar que isso aconteça, tá? Então traumas são experiências pessoais que a gente ainda não finalizou ou não tirou a lição correta. Vocês que estão me ouvindo aí, vão ditando, vão interagindo, vão dizendo o que vocês estão achando, se acham que faz sentido, se acha que não faz sentido, certo? E eu vou pedir também um favorzão aí para vocês que estão me assistindo, que clica aqui no aviãozinho, por favor, e envia para 2, 3 pessoas no máximo aí, tá? Se quiser mandar para mais, agradeço. Mas envia aí para 3 pessoas que vocês acham que iria gostar desse tema que a gente está falando hoje, que é quem não luta já está vencido, e o principal é nós vencermos a nós mesmos, tá? Então, quem não luta já está vencido. Digita aí, manda esse aviãozinho aí para quem vocês acharem que é legal. E eu vou pedir também uma super ajuda de vocês, que é apertar no coraçãozinho. Faz chuva de coraçãozinho aí, porque quanto mais coraçãozinho e mais aviãozinho vocês mandarem para as pessoas, mais esse conteúdo chega para mais pessoas dentro do algoritmo, a forma de pensar aqui do Instagram. E aí, toda vez que acontece uma coisa ruim, nós devemos recodificar o nosso destino, alimentando ele com as lições que nós tiramos da solução deste problema. Então, se tiverem com caneta e lápis, anota isso daí, porque eu cheguei a essa conclusão e eu achei muito massa essa frase aqui que eu bolei aqui para vocês. Ó. Toda vez que acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente deve recodificar o nosso destino, alimentando ele com as lições que a gente tirou da solução deste problema. Então, aconteceu uma coisa ruim ou um problema. Agora não estou? Não entendi. A Pri digitou aqui, agora não estou. Não estou o quê? Não entendi o que ela quis dizer. Estou no almoço tomando sol. Ah, e quem que te ensinou que é importante no almoço tomar sol? Diz aí pro pessoal, digita aí. Toda vez que acontece, então, uma coisa ruim,
a gente deve recodificar o nosso destino, alimentando ele com as lições que a gente tirou daquela coisa ruim ou daquele problema que a gente teve, certo? Então, é importante a gente ter essa noção de que aconteceu uma coisa ruim na nossa vida, olha para essa coisa ruim, aprende algo com ela, porque ela não aconteceu de graça, ela não aconteceu de besteira, ela aconteceu por um motivo. E aí esse motivo, essa solução que você encontrou, ela realimenta, ela retroalimenta, ela dá um novo significado para o seu destino. Você vai aprender algo com ela, então o seu destino é alterado através desta lição, tá? Tchau, tchau, Pri. Pri é a minha cliente, minha paciente. Gratidão por ter participado. Então, talvez, olha só essa frase aqui do Martin Luther King. Talvez eu não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas graças a Deus não sou o que era antes. Então, olha só, vamos refletir sobre essa frase. Talvez eu não tenha conseguido fazer o melhor, mas eu lutei para que o melhor fosse feito. Então a gente sempre tem que ter essa consciência de que a gente está dando o nosso melhor. Voltou? Beleza. Então ele também tinha consciência de que ele tinha consciência de que ele podia ainda ser melhor, porque ele sabia que ele não era ainda quem ele poderia chegar a ser. Mas graças a Deus ele sabia que ele não era o que ele tinha sido antes, ou seja, olha só que interessante, né, essa lição aqui, essa frase do Martin Luther King, ó. Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Ou seja, sempre, todos os dias, dar o melhor de nós mesmos, né? Lutar para fazer o melhor todos os dias. Não sou o que deveria ser. Ou seja, ter a consciência de que o aprimoramento, o aperfeiçoamento pessoal, o desenvolvimento pessoal, ele é constante e não tem fim, certo? Aí depois ele diz aqui, não sou o que deveria... Ah, não, isso, exatamente. Não sou o que deveria ser. Mas sou, mas graças a Deus não sou o que era antes. Ou seja, ter a consciência de que hoje em dia você já está melhor. Então aqui a gente pega 3 lições do que ele está querendo dizer. Dar o melhor de você a todos os dias, tá? Ter a consciência de que você ainda pode melhorar do ponto que você está. Então você pode ainda melhorar mais ainda. E ter a consciência de que com certeza você já está melhor do que você era antes, porque é impossível as coisas acontecerem na nossa vida e não ter nenhuma alteração, né, dentro de cada um de nós. Então, você tem que encontrar dentro de você mesmo indicadores replicáveis para o seu sucesso e para as suas falhas. Então, procure dentro de você coisas que você poderia repetir para você continuar vencendo e ter sucesso, ou coisas que você deveria evitar para que você não continue errando. Então é claro que na sua vida, com certeza, já deve ter tido muitas vezes que você fez determinadas coisas e deram certo, e outras vezes que você fez outras coisas que deram errado. E aí o que vem aqui de importante da lição que a gente precisa tirar? Que é o quê? Você tem que encontrar dentro de você as coisas que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, que dá certo, e as coisas que você faz no seu dia a dia que dão errado. E aí as coisas que você faz e que estão dando certo, que estão dando um resultado produtivo, você anota para repetir elas. E as coisas que estão dando errado, que você percebeu que se você fizer dá ruim, dá problema, deu ruim, é o famoso deu ruim, você anota também. Você anota justamente para você se afastar, né? Então o que a gente chama isso de modelagem. Então você se aproxima e repete o que te faz vencer e se afasta e evita o que te faz falhar. Então anota isso aí que eu estou dizendo. Tá? O que é a modelagem então? A modelagem sua pessoal. Se aproxima e repita o que te faz vencer, o que dá certo na sua vida. E se afasta e evita aquilo que faz você perder, aquilo que faz você falhar, aquilo que faz as coisas darem errado. Então modele a si mesmo. Aperfeiçoe si mesmo, certo? É um autoaperfeiçoamento, uma automodelagem, tá? E vai replicando isso para ter sucesso e vai evitando isso para não cair, não ter falha, tá? E aí o que acontece?
nós só somos presos a um destino de sofrimento e pequenez se assim o aceitarmos. A gente só vai ter uma vida medíocre, uma vida de derrota, de sofrimento, de frustração, se assim a gente aceitar. O nosso destino só vai ser assim se a gente aceitar. Pensa do ponto de vista espiritual, pessoal. Qualquer um, do ponto de vista espiritual, deve acreditar que, no mínimo, que Deus existe, né? Então, se Deus existe, você acha mesmo que Ele está querendo o nosso mal, que Ele está querendo que nós tenhamos problemas na nossa vida? Pensem bem aí. Vocês têm certeza de que Deus quer o nosso mal, que a gente tenha problema na nossa vida, que tudo dê errado? Eu acho que a resposta é óbvia que não, né? Não. Então, o destino, digamos assim, que ele meio que quase que não existe. É a gente que vai escolhendo o destino que a gente quer fazer. E ele só vai ser medíocre e pequeno se nós quisermos. E aí dentro disso, como é que a gente vai trabalhando tudo isso? Então vamos pensar o seguinte: o que será que é o ser humano? O que será que é o ser humano? O ser humano, então, ele é quando a gente pensa no ser humano, ele é o quê? Ele é bio, psico, espiritual. Ele é bio, psico, espiritual, ou seja, corpo, mente e espírito. Bio, psico, espiritual e social. Certo? Então, tem a sociedade, tem o meio que interage com ele. Vamos pensar na questão física. O ser humano, ele tem a constituição dele genética, certo? Ele tem uma propensão a viver determinadas coisas na vida dele. Ele tem uma condição genética que vai fazer com que ele tenha algumas experiências, certo? Só que hoje em dia já sabe que isso não é limitante na nossa vida, pois os cientistas descobriram que existe a epigenética, ou seja, você consegue, dentro do seu DNA, escolher o que você vai ligar e o que você vai desligar daquilo que você está propenso a ter. E aí esse ligamento e esse desligamento é feito pela parte social, pela sua interação social, que ela é o quê? Ela é composta pela mídia, certo? Os jornais, a televisão, a escola, os seus professores, tudo aquilo que eles te ensinaram, os seus pais, né? Esses daí são os principais, porque a nossa primeira interação com o mundo, nossa primeira socialização foi com os pais. Aí em seguida a gente vai ter a socialização na escola, né, com os nossos amigos, e aí quando a gente começa a crescer, que a gente tem um contato maior com a mídia e os amigos, certo? Então seria mais ou menos essa sequência. Pais são os primeiros, aí depois tem a escola, tá? Depois a gente tem a mídia e os amigos. E aí isso daí vai mexendo aqui, ó, na nossa mente. A sociedade, o nosso meio social, ele vai mexendo, entrando aqui dentro da nossa mente, tá? E aí então a gente acaba sendo a parte genética, a parte social, que é a mídia, escola, amigos, pais, e mais a interação que você desenvolve com estas forças e a capacidade que você tem de superar elas, de lidar com elas. Então, o significado que você dá a cada vivência, a cada trauma que você viveu, ele é muito importante. Isso é o que, de fato, vai determinar se você vai viver triste, infeliz, ou se você vai viver alegre, né? Motivado para que tudo dê certo, tá? Então, a última dica que eu deixo, então, na live de hoje aqui para vocês é a seguinte: procurem não se concentrar nas suas limitações, mas sim nos recursos que vocês têm ao seu redor, tá? Porque a limitação, como a gente estava falando, devido ao fato de a sociedade ela mexer aqui na nossa cabeça, a limitação ela vai estando dentro da nossa mente. Ela é sempre uma questão cultural. Então, eu vou dar um exemplo. Para alguns estados dos Estados Unidos, você, por exemplo, é proibido você tirar o tênis dentro do cinema. Você recebe uma multa lá, se não me engano, você vai até preso em alguns estados. E em outros não. Então, o que é certo e errado, na verdade? Não existe certo e errado. Quem vai criando isso daí dentro da nossa mente é a nossa criação, os nossos pais, a nossa cultura, os nossos professores.
E aí a gente vai criando bloqueios emocionais dentro de nós, o que vai dando limitações. Para onde que vai indo essas limitações? Para nossa mente, pessoal. Porque o nosso corpo, ele, digamos assim, ele não tem limitações reais. Ao menos que você tenha uma deficiência, você não tem limitações reais. Quem vai te limitando o corpo de ter a ação, o fazer, é a mente. É aqui que você vai ficando bloqueado. Tá? Então você vai passando por traumas, por adversidades, por frustrações, e aí você vai limitando aqui dentro, que você vai colocando barreiras, que você vai colocando bloqueios, que você vai colocando travas, tá? Porque você pega aí o pessoal que tem deficiência visual, que é cadeirante, tem muitos deles que fazem de tudo. Eles se tornam atletas paralímpicos, viajam o mundo inteiro, aprendem outras culturas, outros países. Então a limitação está aqui, ó, na mente. E a gente não deve se concentrar naquilo que a gente não tem, nas nossas limitações, mas sim nos nossos recursos. Então quem que vai se concentrar nas limitações, no que você não tem? O seu eu inferior. Aquele que nem quer lutar. Aquele que já está vencido. E quem que vai se concentrar sempre nos recursos? É a sua parte do eu superior. É a sua parte que quer vencer. Certo? Então, de novo, para finalizar a live de hoje, procure realizar essa luta interna. Porque quem não luta já está vencido. Não existe nem opção. Não existe nem opção. Então, quem não luta já está vencido. E o mais importante de tudo, a maior batalha, a maior luta que você vai ter na sua vida não é contra o governo, contra o sistema, contra as pessoas, contra seus pais, é contra você mesmo. Você tem que vencer a si mesmo todos os dias. Quando você acorda de manhã e não tem vontade de levantar da cama, você não está vencendo o governo, você não está vencendo prefeitura, pais, professor, ninguém. Você está vencendo somente a si mesmo, certo? Então essa foi a nossa live de hoje. Para quem não luta, já está vencido. A maior batalha que você tem é contra você mesmo. Um forte abraço e a gente se vê amanhã, não, na quinta-feira, mais uma live. Tudo bem? Um beijão aí, fiquem com Deus.